Estamos aqui mais uma semana no nosso quadro Essência Familiar. Que alegria é ter sua companhia. Obrigado, Padre Dalto, por sempre nos ajudar. Padre, vamos falar hoje de um tema. Eu começaria colocando o tema: medo. Você sente medo? É bom sentir medo? A gente precisa ter medo? E aí, nessa reflexão, tem a impressão que nós vamos falar até que ponto esse medo não vira um pânico, uma situação muito forte de angústia. Mas quando que também o medo do filho pode ser um reflexo do medo dos pais que vão dizendo assim, tem que ter medo de monstro, medo de escuro, medo até de perder, de ficar sem os pais. Esses medos também que vão se manifestando ao longo da infância. Como é que a gente entende tudo isso? Esse medo reflexo aí do pai ou da mãe cria uma toxicidade, né? Teria que ser tratado à parte. Não é natural isso. Não é bom. Não é bom e está fora do eixo, está disfuncional. O medo é uma reação primária do ser humano, do ser vivo, porque é um estado de alerta. Tem uma ameaça. Ora, nós sabemos, por experiência de ter nascido tão despreparado, a sensação básica que existe em nós desde que nascemos, por isso é que choramos, não é? Porque cortou o cordão umbilical. Não tem mais aquele escurinho que está lá. Não tem mais aquela alimentação automática. Eu entro no desamparo. Eu preciso de uma sobrevivência. A sobrevivência do ser humano é ser cuidado o bastante para ele poder cuidar de si mesmo. Mas nessa travessia entre ser cuidado, aprender a ser cuidador de si mesmo, na relação com os outros, cria uma série de situações que te colocam em alerta. Então o medo é natural na nossa condição humana. Agora, obviamente tem medos bons, medos ruins e medos bobos. Seriam exagerados assim. O medo bobo é um medo pura fantasia, porque o medo gera uma situação de alerta. Essa situação de alerta modifica a química do corpo, é uma relação bioquímica. Tem pessoas que tremem que nem uma vara verde, tem outros que dão uma espécie de taquicardia, tem outros que perdem a respiração, a reação, tem outros que ficam todo branco, tem outros que ficam paralisados. Tem sempre uma reação bioquímica, mas tem sempre uma reação emotiva. Quando alguém é apanhado, não precisa ser no pânico, no medo intenso, a primeira coisa é cuidar do corpo voltar a uma certa normalidade para poder avaliar a emoção. Mas aí é hora de perguntar aos telespectadores, de que você tem medo? De que você tem medo? Você tem medo da altura, medo da noite? O medo mais comum que as pessoas têm é o medo primeiro de morrer antes da hora. Antes da hora, como se a gente soubesse qual é a hora, né? Mas em todos os casos, morrer antes da hora, de falar em público é um padrão mundial, o medo de falar em público. Outro dia mesmo, aqui num encontro de sábado, com as pastorais, tiveram os crismandos, um grupo de adolescentes. Eu chamei lá na frente, fazendo pergunta, a dificuldade entre os 7 de falar, só 2 conseguiam falar no microfone. O medo de se expor. E a gente vence o medo treinando. O medo tem essa questão, você enfrenta ou foge. Eu estou me lembrando de uma mãe que trouxe um pequeno de 6 anos e meio
quase 7, e nós três conversando, e ela falou dos medos dele, ele falou também dos medos dele. Aí eu fiz um jogo dentro da nossa sala, falei assim, fecha os olhos, você tem medo? Não. Aí ele abriu, eu falei, não, fica de olho fechado. Você tem medo? Não. Ah, você descobriu por que você não tem medo? Não, é porque você está confiando na mamãe ou em mim. Mas você precisa aprender a confiar em você. Agora vamos fazer um jogo. Continuei eu com a criança. Vamos fazer um jogo. Mamãe vai sair. Ele deu uma tremida. Sinal de... Eu falei assim, e aí? Aí ele falou assim, e a minha confiança? Eu falei, onde é que você quer pôr? Ela pode sair. Eu acho que você devia experimentar. Ficar só nós dois aqui e mamãe fora. Mamãe saiu. Ele falou, não, tá bom. Tá bom aqui. Tá, então, fecha os olhos. Quando você estava de olho aberto, o que você via? A luz. E se eu apagar a luz, e você abrir os olhos? Eu fico com medo. Ah, então é o que sua mãe disse, de noite você não consegue dormir com a luz apagada. Aí você grita assim, mamãe, fica aqui porque você é luz. Não tem luz nenhuma, só mamãe ao seu lado. Mas e a luz que está dentro de você? Você consegue? Vamos fazer o jogo? Vamos brincar um pouco? Eu apago as luzes da nossa sala aqui e fecho a cortina. E você busca a luz que está dentro de você. Não preciso ficar ameaçado. Falei, não precisa. Vai lá chamar a mamãe. Aí ele sai, chama a mamãe. A mamãe. Ele, em vez de agarrar a mamãe como ele sempre faz, ele olha para ela e falou assim, eu também tenho luz. O problema do medo é que a gente precisa de ousar certas coisas. Porque tem um medo bom. Eu, de fato, estou ameaçado. Então, eu preciso de prudência para avaliar se eu fujo ou se eu enfrento. Mas se é um medo de falar em público, eu tenho que enfrentar. Se é um medo da altura, eu tenho que testar até onde eu posso ir. Eu não posso ficar no imaginário da vida. Eu tenho que objetivar o real. Na medida em que eu mudo a percepção, como a história do garotinho, ele vai mudando a percepção, o medo vai diminuindo de intensidade. A ameaça vai diminuindo. Agora, o difícil é quando você tem uma pessoa tímida, cheia de medo. Aí precisa de um tratamento para ela poder ousar. Mas quem é que não sente? Os grandes atores, cantores, quando sobem no palco por muito tempo, um friozinho na barriga é inevitável. Eu Mesmo depois de anos de experiência. Eu imagino os seus anos iniciais na televisão, ao entrar ao vivo, a diferença com facilidade com que hoje você lida com isso. Foi um treino. Então, o treino, a superação e a confiança fundamental em si mesmo. Agora, o fundamental é confiar na vida, confiar na presença de Deus e saber lidar com o imaginário que é dramático, fantasmagórico, perigoso, porque é pura fantasia de ameaça. Volta à sensação de desamparo. A depressão é o total desamparo. Medo. Nós podemos dizer que a depressão é uma realidade tão difícil hoje em dia, que a gente está ouvindo tanto. Ela vem de um medo excessivo, de ordens ela que eu não tem fui muitas dando pro meu causas, medo. Mas ela tem um medo no fundo. Mas eu acho bom, o medo bom. Agora esses medos bobos, medo de barata, medo de lagartixa, quer dizer, você transfere ao animal um medo idiota, né? Idiota. Não precisa, né? Muda o esquema,
recupera a serenidade. Pega, vai. A criança que está vendo um cachorro está com medo. A mãe, não, pega, põe a mãozinha nele aqui, passa a mão, vai. A criança confiando faz, experimenta que não tem a fantasia que ele tinha. Em nós existe uma eterna criança medrosa. É bom, mas cuidado para não ter exagero, hein? Padre Dalto, me lembrei daquela cena do Evangelho. Os discípulos lá em alto mar e Jesus, e eles com medo. Jesus falou, eu estou com vocês, gente. Estou no barco da vida, calma. E Nossa Senhora também, o Evangelho nos conta que ela ficou perturbada com a saudação, com o anúncio do anjo. Mas confiaram. Queria que o Senhor rezasse conosco, encerrando esse bate-papo, essa conversa tão boa, para que a gente possa vencer os medos. Eu vou rezar o Espírito Santo, porque eu acho que o sopro do Espírito Santo varre a imaginação catastrófica que a gente tem. E ele é luz. E é luz. E é inspiração. Divino Espírito Santo, que o Pai e Jesus derramaram abundantemente no nosso coração. Vós que estáis em cada um de nós, socorrei-nos nos nossos esquemas doentios, libertai-nos para a confiança, para que os dias, a vida, o sentido do viver, a convivência sejam feitos de confiança. Dai-nos, Espírito Santo, confiar na força do sangue derramado de Jesus e confiar na misericórdia do Pai. Dai-nos a confiança uns com os outros para que sejamos amados e para que sejamos capazes de ser uns para os outros fonte de apoio, de segurança e de verdade. Amém. Amém. E o Evangelho fala exatamente isso, né? O Espírito virá sobre ti. Obrigado, Padre Dalto. Obrigado Amém. Por estas luzes que o Espírito Santo, prometido de Jesus, de Maria, da Igreja, que esse Espírito Santo seja derramado no seu coração e da sua família. Aquela paz